Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, dessa vez uma integral de linha sobre uma função. Nós temos aí um exercício que diz o seguinte: calcule a integral de uma curva C de x² menos y mais 3z ds, onde C é um segmento de reta da origem até o ponto 1, 2, 1. Perceba que se trata de uma integral de linha sobre uma função. Nós não estamos trabalhando com um campo vetorial. O x² menos y mais 3z, na verdade, nós temos aqui uma função, uma função f de x, y, z, que é, no nosso caso, x² menos y mais 3z. E essa nossa integral é uma integral em uma curva C desta função f de x, y, z ds, onde o ds é o diferencial, uma pequena partição que tende a zero dessa curva C. O que nós fazemos para resolver essa integral de linha? Nós transformamos essa integral de linha em uma integral definida para aplicar o teorema fundamental do cálculo, usando uma parametrização da curva C e substituindo x em função do parâmetro t, y e z também em função do parâmetro t, e calculando o ds, que é o módulo, um módulo do r' de t dt. Bem, na verdade essa transformação fica da seguinte forma. Lembra que a nossa curva C ela passa a ser representada por um r de t. O que é o r de t? O r de t nós temos o x em função de t, o y em função de t e o z em função de t também. A partir daqui nós tiramos o nosso r' de t e transformamos essa integral em uma integral de a até b, da função f de x, y, z. Então nós vamos ter agora uma função f do x em função de t, do y em função de t, do z em função de t, tudo isso vezes o diferencial da curva S, que passa a ser o módulo do r' de t dt. Então nós transformamos a nossa integral na curva C, integral de linha nessa curva C, de f de x, y, z ds, em uma integral definida de a até b, para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo, do x, y, z em função de t, vezes o ds, que é o r' de t dt. Essa seria a formulazinha que nós vamos usar. Para isso que nós precisamos inicialmente? Nós precisamos de uma parametrização dessa curva, que é um segmento de reta. E lembre que uma reta representada aqui pela letra R, ela pode ser escrita através das chamadas equações paramétricas, em que o x, o y e o z são iguais a x0, y0, z0, onde x0, y0 e z0 é um ponto qualquer dessa reta, mais o produto de um parâmetro pelo seu vetor diretor. Então, mais a vezes t, b vezes t, c vezes t, onde ABC são as coordenadas desse vetor. No nosso caso em particular, desse exemplo aqui, nós vamos fazer primeiro a parametrização, descobrir essa curva C, que é o segmento de reta, em termos do parâmetro t, descobrir o seu r de t, o r' de t, e montar aqui a nossa integral de linha, que vai ser uma integral definida de a até b e aplicar o teorema fundamental do cálculo. Primeiro vamos pensar o seguinte: lembra que nós temos um segmento de reta
que parte da origem até... Ela parte da origem aqui o ponto O, que é o ponto x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, até um outro ponto P, que é o ponto 1, 2, 1. Então imagina isso aí um segmento de reta. Nós temos automaticamente um ponto, né? Lembra que para definir a equação, as equações paramétricas de uma reta, nós somos de um ponto. Então nós temos aqui um ponto, que é a própria origem, né? O ponto que nós temos é o ponto x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Então, esse ponto aqui é o nosso x0, y0, z0. E precisamos de um vetor, que vai ser o nosso vetor diretor, que vai ser o ABC. Perceba que o vetor pode ser obtido do próprio segmento de reta, né? Lembra que o nosso vetor aqui, o nosso vetor V, que vai ser o nosso vetor diretor, é o P menos O. Então, como P é o ponto 1, 2, 1, e O é o 0, 0, 0, 1, 2, 1 menos 0, 0 é o próprio 1, 2, 1. Então, o nosso vetor V é o 1, 2, 1. E com isso nós podemos fazer a parametrização da nossa curva, né? Então, a nossa curva C é um R de t, onde o x, que é uma função de t, o y, que também é uma função de t, o z, que também é uma função de t, eles passam a ser x0, y0, z0, que é o nosso ponto, né? Nós tomamos a origem como ponto, então não preciso colocar 0 mais alguma coisa, elemento neutro, mais a vezes t, b vezes t, c vezes t, onde a, b, c são os componentes do vetor. Né? Então 1 vezes t é o próprio t, 2 vezes t, 2t, 1 vezes t é o próprio t. Então perceba que nós temos já o x em função de t, o y em função de t e o z em função de t. O que eu preciso mais para montar a minha integral, né? A minha integral definida? Eu preciso do r' de t para calcular o seu módulo. Então quem que é o r' de t? O r' de t, ele vai ser o x', a derivada do x de t, a derivada do y de t e a derivada do z de t. Lembra que a derivada em relação a t, já que todos eles são funções de t. Lembra que a derivada de t em relação a t é 1, derivada de 2t em relação a t é 2, derivada de t em relação a t é 1. Perceba que o r' de t é o próprio vetor v. Com isso, nós podemos calcular o módulo, né? Nós queremos o módulo do r de t. Então, o módulo do r' de t, lembra que o r' de t é um vetor, né? Vai ser a raiz quadrada. Raiz quadrada de seus componentes ao quadrado, né? 1 ao quadrado. Mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Lembra que 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6. Então o módulo de r' de t é a raiz de 6 unidades. Bem, o que nós precisamos para transformar a nossa integral na curva C de f de x, y, z, ds em uma integral definida e aplicar o teorema fundamental do cálculo? Eu preciso do x em termos de t, o y em termos de t e o z em termos de t. Então nós temos x em termos de t é t, o y em termos de t é 2t e o z em termos de t é t. Precisamos do módulo do r' de t. O módulo do r' de t nós temos, que é a raiz de 6. Então agora é só montar a nossa integral. A nossa integral ela vai ficar da seguinte forma. Uma integral de a até b, né? De x quadrado, lembra que o x é igual a t, então de t ao quadrado,
menos y, lembra que o y é 2t, menos 2t, mais 3z, então mais 3 vezes z, lembra que o z é igual a t, então estou substituindo x, y, z em termos de t, vezes, né, x em termos de t, y em termos de t, z em termos de t, né, então transformei a função f em uma função de t, vezes o módulo do r' de t, que nós calculamos como raiz de 6 dt. Então daí nós temos aí a nossa integral montada. Falta os limites de integração a e b, né? Lembra que os valores de a e de b são valores de t. Então você tem o intervalo de variação de t para esse segmento de reta. Só que lembra que o t é igual a x, né? X de t, né? X igual a t ou igual a z. E tanto o x como o z variam de 0 até 1. Se o x varia de 0 até 1, né? Lembra que nosso segmento de reta vai do ponto 0, 0, 0 até 1, 2, 1. Então, se o x varia de 0 até 1, ou o z varia de 0 até 1, como o x é igual a t, t também varia de 0 até 1. Então, nós temos aqui que essa integral, ela é, na verdade, uma integral de 0 até 1 de t quadrado menos 2t mais 3t mais t raiz de 6 dt. E aí, o que nós temos que fazer agora é resolver essa integral aplicando o teorema fundamental do cálculo. Lembre-se que para resolver essa integral aqui nós temos algumas propriedades, né? uma constante aqui, raiz de 6, e integrais de potência. A integral de t ao quadrado em relação a t, a integral de u elevado a n, é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então a integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Integral de t elevado à primeira potência é t ao quadrado sobre 2. Então na verdade essa integral vai ser igual a raiz de 6 vezes a integral de 0 até 1 de t ao quadrado mais t dt. Como eu tenho uma constante, né, a integral é uma soma, a constante é fator comum a todas as parcelas da soma, eu coloquei em evidência, coloquei fora da integral. A integral de t ao quadrado é t ao cubo, então nós temos que isso é a raiz de 6 que multiplica t ao cubo sobre 3 mais t quadrado sobre 2 no intervalo de 0 até 1. Essa aí seria a nossa integral aí para resolver. A integral de t quadrado, a primitiva dessa função é t ao cubo sobre 3. A integral de t é t ao quadrado sobre 2, né? Fazendo agora o f de b menos f de a. Então isso vai ser igual a raiz de 6, que multiplica o f de b, que é o t igual a 1, né? Então 1 ao cubo sobre 3, mais 1 ao quadrado sobre 2, é f de b, menos o f de a, que é o 0 ao cubo sobre 3, mais 0 ao quadrado sobre 2. Então nós temos essa expressão aplicando aí o teorema fundamental do cálculo. Lembra que f de b, né? A variável aqui é t, f de b é o t igual a 1, menos o f de a, que é o t igual a 0. 0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado é 0, essa parcela aqui desaparece, e nós temos que o resultado da nossa integral, ela vai ser igual a raízes, que multiplica 1/3 mais meio, cujo mínimo é 6, né? Então raiz de 3, que multiplica 1/3 mais meio, mínimo múltiplo comum é 6. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2.
6 por 2 é 3, 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. Então isso aqui seria igual a 5 raiz de 3. Sobre 6 unidades, que é o valor dessa integral de linha, né? Nós temos aí uma integral de uma curva C, uma integral sobre uma curva, uma integral de linha de uma função f de x, y, z. Lembra, não é um campo vetorial, uma função ds. Então, nesse caso, usando essa formulazinha, né, transformando a nossa integral de linha em uma integral definida em termos de t, nós calculamos o valor da integral. Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Deixe o like, que é muito importante.